Boa noite, seja bem-vindo ao Fora do Jogo. Nesta primeira parte vamos falar sobre basquetebol e tenho comigo um atleta que começou pelos Salesianos, passou pelo Futebol Clube do Porto e pela terceira época está no Vitória Sport Clube, assim é que é. Chama-se André Bessa. Olá, boa noite. Olá, André. boa noite. Venceste no último domingo, aliás não ontem, há uma semana atrás, a segunda taça da história do Vitória Sport Clube. Como é que foi conquistar este troféu importante? Acho que foi... Não há palavras para descrever aquele momento, não é? Foi a segunda taça na história do clube, foi a minha segunda também. Foi um orgulho enorme poder conquistar esta taça Portugal, ainda por cima frente ao Sport Lisboa Benfica, que era considerado o favorito. E pelo jogo que a gente fez, estou extremamente orgulhoso com o nosso grupo. André, qual foi, na tua opinião, a chave para esta vitória? Foi o coletivo, sem dúvida. A Taça Portugal é uma prova de 3 dias, a fase final, e jogámos as 3 dias praticamente com 7, 8 atletas. O Benfica pôde rodar mais os jogadores e à partida isto estaria mais fresco no domingo, mas acho que o nosso coletivo foi enorme e fizemos, para mim, o melhor jogo da época até o momento e a superioridade no resultado diz isso. Precisamente, vocês venceram com uma margem de 21 pontos. 19. Exatamente, 100, 81, Sim. 19 pontos. Estavam à espera que fosse tão fácil? Não, o resultado engana um bocado. 19 pontos não quer dizer que tenha sido um jogo fácil. Não é? Mas estivemos muito bem durante todo o jogo. Tivemos sempre as melhores opções, quer a nível defensivo e ofensivo. Claro que há sempre momentos do jogo em que se forçam um bocado as ocasiões, mas foram raras. E nós próprios tornámos o jogo fácil. Não foi um jogo fácil, mas... André, ainda bem que falas no setor defensivo, porque, por exemplo, há 2 meses atrás vocês eram uma das equipas piores neste setor. O que é que mudou desde esse tempo até agora para que tivesse sentido uma eficácia tão grande no setor ofensivo? É verdade. Nós, na primeira volta, penso eu, se não éramos a pior, éramos das piores equipas a nível defensivo. Portanto, foi um dos aspectos em que mais começámos a treinar nos treinos. O nosso treinador Fernando Sá insistiu muito com a nossa defesa, temos vindo a trabalhar arduamente. Treinámos sem dúvida mais a nível defensivo que ofensivo e sofrer 81 pontos no Benfica, são muitos pontos, 81, mas numa equipa como a Benfica acabam por não ser assim tantos. Não é? Exato. Como é que vocês festejaram este título da Taça de Portugal? Foi festejos efusivos, foi a semana toda de festa. Foi? Ainda agora tivemos ontem jogo e acusámos um bocado esses festejos porque foi uma semana complicada. Mas era inevitável. Era inevitável, sem dúvida. Nós temos no nosso plantel muito jovens, para eles foi a primeira taça, alguns com 16, 17 anos. Portanto, para eles, a primeira taça conquistaram e nós, mais velhos, eu não sou dos mais velhos, mas como os jogadores como o Paulo Cunha, que já tem... o vosso capitão, o nosso capitão, e a referência da equipa, sem dúvida, que já leva com 6 taças Portugal, penso eu. Não é? Portanto, proporcionámos uma boa festa a todos. André, vocês no dia do jogo, à noite, foram ao estádio Dom Afonso Henriques. Como é que foi, naquela altura, serem aplaudidos por toda a massa associativa do Vitória de Guimarães? Foi incrível. Não estava à espera, quando disseram que íamos ao estádio mostrar a taça, e ainda por cima o jogo de futebol também era frente ao Benfica, portanto estava uma boa moldura humana, e entrar naquele estádio e ver milhares de pessoas a aplaudir-nos e a cantar músicas para nós, e assim, é uma sensação indescritível. Há pouco disseste-me que esta tinha sido a tua segunda taça de Portugal. A primeira foi conquistada com a camisola do Futebol Clube do Porto, não é? Qual delas teve melhor sabor? São as duas iguais. Primeiro, lá está, é a primeira, então, nunca tinha ganho o título como sénior e ganhar aquela primeira taça é sempre muito importante. Mas esta, sem dúvida, se calhar com mais valor, que éramos teoricamente uma equipa mais fraca que o Benfica, e ao conquistar... Uma vitória mais saboreada. Exatamente, uma vitória mais saboreada, mas tem as duas muito significado. Há 3 épocas atrás, quando chegaste ao Vitória de Guimarães, pensaste que seria possível conquistar uma Taça de Portugal com aquele emblema? Sim, um dos grandes objetivos de todas as épocas é a Taça Portugal, porque não é uma competição mais fácil de ganhar. O campeonato é mais previsível, exatamente. Não é? Ali há um jogo, só temos que ganhar um jogo e, portanto, nós temos equipa para ganhar qualquer adversário, enquanto no campeonato, para ser campeão, tem que se ganhar 3 ou 4 jogos, não é? Portanto, e a Taça Portugal é sempre um dos objetivos do Vitória de Guimarães.
Vocês ontem jogaram novamente com o Benfica, desta feita para o campeonato, e perderam por 75-63. O que é que mudou desde há uma semana até agora? Não fizemos um bom jogo, na minha opinião. Além dos festejos, que estragaram um bocado, não é? Penso que acusou bastante a nossa condição física. Acho que apresentámos bastante cansaço nesse jogo, mas isso não desculpa tudo. Na minha opinião, não estivemos tão bem coletivamente e jogámos mais sozinhos e o Benfica acabou por ganhar naturalmente. Se calhar também um bocado mais descansados pelo facto de o vosso objetivo do play-off já estar atingido. Sim, também estávamos mais contraídos. Este jogo, a ser importante, é mais importante para o Benfica que para nós, não é? Eles é que estavam sob pressão, porque na semana anterior tinham perdido a Taça a Portugal. Pois, importava fazer uma grande exibição. E se calhar também cometemos esse erro de ir um bocado relaxados para o jogo. E pronto. André, a vossa equipa tem uma média de idades de 22, 23 anos. Isso sente-se no balneário? No balneário sente-se um bocadinho, que é um balneário jovem, sempre com muitas brincadeiras e assim. Mas há necessidade, por exemplo, do Paulo Cunha, que é o capitão e o jogador mais velho da equipa, impor respeito ou nem por isso? Ele não impõe. Para mim, o respeito não se impõe, não é? Conquista-se. Impor respeito é uma expressão. Sim, não é? sim. Ele nisso, todos nós, os mais novos, olhamos para ele como, já disse, que é uma referência no basquetebol nacional e temos o maior respeito por ele, mas ele próprio, sendo mais velho, também está sempre nas brincadeiras connosco e às vezes é ele que começa e incentiva essas mesmas brincadeiras. Também fazem bem, não é? Sim. Podemos considerar que o Paulo Cunha é uma espécie de treinador dentro das quatro linhas? Sim, sem dúvida. Penso que ele até jogou com o nosso treinador, ainda era ele novinho na altura, não é? Mas sim, os conhecimentos que ele já tem e transmite-nos faz dele também um líder de campo, portanto pode ser um treinador. Eu li uma entrevista do Ivan Almeida, que foi considerado o MVP em FAF, que dizia que acreditava na conquista da Liga pelo Vitória de Guimarães. Também acreditas nisso? Sim, a gente tem essa ambição de conquistar o campeonato. Sabemos que é difícil, sabemos a realidade dos plantéis, mas como provámos na Taça ao vencer o Benfica e ainda agora fomos à Luz, e na minha opinião fazendo mesmo um mau jogo, perder por 12 pontos, Exato. Não é assim grande coisa. Portanto, estamos confiantes que podemos conquistar o campeonato. O que é que precisam? Porque o campeonato é mais regular, não Sim, é? Exige maior regularidade. Para ser campeão tem que ganhar 3 jogos à mesma equipa, não é? Portanto, mas basicamente temos que ser a equipa que fomos na final da Taça. Quem é que gostavas que fosse o vosso adversário? Gostava que fosse o Benfica. O Benfica novamente? Sim, sem dúvida. E não seria o facto de o Benfica ter perdido a Taça de Portugal não seria uma motivação extra para que eles para que se esforrassem ainda mais para vencer o campeonato? Provavelmente sim, mas também seria uma motivação extra para nós. Voltar a vencer o Benfica, acho que não há maior motivação do que essa. Sem dúvida. O Ivan disse também nessa entrevista que o Fernando Sá, que é o treinador, é um treinador muito calmo, partilha muitas experiências e tem aprendido muito com ele. Partilhas desta opinião? Sim. O Ivan é o primeiro ano que está com ele, não é? Eu já vou no terceiro e sinto claramente que nestes 3 anos evolui muito o meu nível de jogo e isso deve-se a ele. Também isso deve-se ao facto de ele ter sido jogador, portanto, muitas vezes sabe o que é que nós estamos a passar nesse momento, o que é que vai nas nossas cabeças e transmite-nos sempre a melhor energia possível. O que é que ele tem que os outros não têm, além disso? Eu acho que o Fernando Sá, em Portugal, talvez seja o melhor treinador a nível de motivacional. A motivação que ele nos passa é incrível e mesmo no sábado, quando estávamos a falar sobre o domingo, a final com o Benfica, já nos estava a dizer que íamos ganhar, que não conhecia a palavra perder. Mas lá, a nível motivacional, para mim, em Portugal, é sem dúvida o melhor. André, passando para os adeptos do Vitória de Guimarães são tidos como ferrenhos, uma expressão mais brejeira. No basquetebol é igual? Sentem isso? Sim, sentimos. Agora, em Faf, na final, tiveram bastantes vitorianos a apoiar-nos e as coisas correndo bem, eles puxam por nós, mas também, se correr mal, há muitos que nos criticam, mas isso faz parte do desporto, é normal. Mas é bom sentir que eles estão connosco e que nos dão força e de certeza que se formos à final vamos ter o pavilhão cheinho com eles a apoiar-nos. Como é que vocês conseguem ultrapassar essas críticas menos boas quando estão dentro das 4 linhas? Conseguem abstrair-vos disso? Sim, é normal, é desporto. Um dia somos considerados os maiores, no outro dia já não, mas
faz parte do desporto. Mas saber que não podemos falar de meia dúzia de adeptos Claro. que falam mal ou assim, porque grande parte dos vitorianos, uma coisa que têm de boa é apoiar-se a equipa, independentemente de estarem bem ou mal, que é o caso do futebol, que na minha opinião não estão mal, e sendo uma equipa de jovens eles estão sempre lá a apoiá-los, e agora foram a final de voleibol em Coimbra e foram muitos adeptos. Exatamente, vamos falar disso também daqui a pouco. André, na época passada a equipa de basquete do Vitória Sport Clube fez greve a determinada altura por causa de salários em atraso. Esta época, como é que está essa situação? Não, toda a gente sabe, penso que é de conhecimento público que o clube está a passar por dificuldades financeiras, mas este ano até agora, com algumas dificuldades, recebendo uns dias um bocado mais tarde, assim, mas nada que se compare à época anterior. E a greve não vos passa pela cabeça? Não. Relativamente, portanto, tu passaste pelo Futebol Clube do Porto. Como é que, na ótica de alguém que esteve no seio da secção de basquetebol deste clube emblemático, vê a desistência desta secção? É muito triste. O Futebol Porto era muito importante para o basquete. Cada vez começa a haver menos afluência, mesmo na comunicação social, fala-se pouco de basquete. E saindo um clube como o Futebol Porto, que é importante no nosso país, é triste para o basquetebol. E eu, sendo adepto portista, toda a gente sabe que sou portista, fico triste por essa decisão, mas temos que aceitar e esperar que no futuro próximo eles voltem. E serve pelo menos de motivação para que o Vitória seja cada vez mais uma referência e consiga tapar. Penso que o Vitória Guimarães, neste momento, é uma referência no basquetebol. Sem dúvida. E a prova é mais este título da Taça de Portugal, que conquistaram na semana passada. Parabéns, André. Obrigado. Parabéns também ao treinador Fernando Sá, que por motivos de saúde não pôde estar também no Fora do Jogo esta noite, e a toda a equipa. Obrigado, André, por estares no Fora do Jogo. Até uma próxima oportunidade. De seguida, conferimos os resultados e as classificações da Associação de Futebol do Porto depois da jornada deste fim de semana. Decorreu este fim de semana a 27ª jornada do Campeonato Distrital da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Dragões Sandinenses 1, Lixa 1, Valonguense 2, Alpendurada 0, Rio Tinto 0, Oliveira do Douro 0, São Martinho 3, Baião 2, Sobrado 3, Nogueirense 1, Candal 4, Cerzedo 2, São Pedro da Cova 3, Hermesinde 1, Parafita 2, Canidelo 0 e Barrosas 3, Peruzinho 2. Lidera a tabela o Lixa com 53 pontos, seguido do Parafita com 49. Nos 4 últimos lugares, Valonguense com 31 pontos, Baião com 27, Hermesinde com 24 e na última posição o Peruzinho com 17 pontos. Na Série 1 da Primeira Divisão Distrital, disputou-se este fim de semana a 27ª jornada. Vila Futebol Clube 2, Progresso 2, Golpilhares 1, Crostuma 0, Lavrense 3, Levarense 2, Valadares 3, Bogadense 1, Lessa do Balio 2, Pedroso 0, Vila Chã 1, Custóias 1, Foz 1, São Félix da Marinha 1, Senhora da Hora 2, Avintes 2 e Sporting da Cruz 2, Balazar 4. Lidera a classificação o Golpilhares com 73 pontos, seguido do São Félix da Marinha com 60. Nos 2 últimos lugares, o Custóias com 24 pontos e o Sporting da Cruz no último lugar com 8 pontos. Disputou-se este fim de semana na Série 2 da Primeira Divisão Distrital, a 27ª jornada. Alfenense 2, Pedrouço 0, Vilarinho 1, Ataiense 0, Vila Caís 1, Maia Lidador 2, Aliança de Gandra 1, Castelo da Maia 0, Nuno Álvares 3, Citânia de Sanfins 2, Águias de Iris 1, Folgosa da Maia 0, Marco 095, Mocidade de Sangemil 1 e Atlético Rio Tinto 1, Gondim 2. Lidera a tabela o Citânia de Sanfins com 48 pontos, seguido do Aliança de Gandra com 47. Mais atrás, o Maia Lidador com 46. Nos 2 últimos lugares, o Folgosa com 21 pontos e na última posição, o Mocidade de Sangemil com 20. Na Série 1 da 2ª Divisão Distrital, jogou-se este fim de semana a 26ª jornada. Clube Desportivo de Portugal 1, Melres 1, Estrelas de Fanzer 0, São Vítor 1, Torrão 1, Marchal Gomes da Costa 4, Ramaldense 0, Atlético de Vilar 2, São Romão 2, Aldeia Nova 2, Arcozelo 1, Inter Milheiros 0, Canelas 2010 2, Medense 1 e os Lusitanos 4, Águas Santas 0. Lidera a classificação o Canelas 2010 com 64 pontos, seguido do Sporting de Campo com 49.
Nos 2 últimos lugares, o Medense com 24 pontos e na última posição, o Estrelas de Fanzers com 4 pontos. Na Série 2 da 2ª Divisão Distrital, jogou-se também a 26ª jornada. Carbalhosa 0, Livração 3, Frazão 4, Marco 09B 2, Vila Boa de Quires 0, Pena Maior 0, Sobreirense 3, Eirães 2, Salvadorense 2, Passos de Gaiolo 2, Caí de Rei 2, Zezerense 1, Raimonda 1, Ferreira 2 e Rio de Moinhos 2, Sobrosa 4. Lidera a classificação o Pena Maior com 62 pontos, seguido do Livração com 61. Nos 2 últimos lugares, o Passos de Gaiolo com 13 pontos e na última posição o Sobreirense com 11. Tempo agora para comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pelo voleibol e a conquista da Taça de Portugal pelo Fonte Bastardo. Na verdade, este foi um resultado que não mereceu nenhuma surpresa. No fundo, foi a confirmação do favoritismo do Fonte Bastardo. Julgo que houve aqui, de facto, até algum equilíbrio do ponto de vista dos números. Os sets foram mais ou menos equilibrados. O Guimarães, só no terceiro set, é que penso que teve ali um resultado próximo de tentar inverter este 3-0 que aconteceu. Ainda chegou aos 23-21, mas de facto foi muito difícil ao Guimarães conseguir travar o Fonte Bastardo. Este também é um resultado histórico, porque é a primeira vez que o Fonte Bastardo acaba por ganhar a Taça de Portugal. Foi uma vez campeão, portanto também à custa do Benfica, e portanto desta feita, ou pelo menos vai inscrever pela primeira vez o seu nome nos vencedores. Eu relembro que o Benfica tem 14 vitórias na Taça e o Espinho tem 11, o Sporting de Espinho, portanto julgo que isto vem na sequência, isto é a minha opinião pessoal. As equipas, em termos de autonomia, quer a Madeira, quer os Açores, acabam por ter, por exemplo, no futsal, o Operário, o Fonte Bastardo no voleibol, o Madeira SAD, são equipas que têm uma presença agora com muito maior competitividade nos campeonatos nacionais, porque eu julgo que os governos regionais têm feito uma aposta muito grande, inclusivamente na constituição de SADs ou ao nível das modalidades, no sentido de garantir esta maior competitividade. Eu julgo que isto é o resultado, no fundo, prático desse investimento. Nós estamos a falar de uma associação de jovens que, à partida, acaba por ombrear com as melhores equipas nacionais. Este encontro realizou-se no sábado em Coimbra e a equipa açoriana da Ilha Terceira, portanto orientada por Alexandre Afonso, acabou por sair beneficiada de um bloco muito forte. É verdade, aliás, se há algum aspecto técnico a realçar, é exatamente o bloco mais forte que efetivamente teve o Fonte Bastardo, e eu julgo que Guimarães tem vindo, nas últimas épocas, a perder um bocadinho de fulgor relativamente a uma equipa que efetivamente foi uma equipa que ombreou também entre os melhores. Eu julgo que neste momento só o Manuel Silva e o Adriano Passo que acabam por ser umas referências maiores em termos de equipa, e que são dois ex-membros da Seleção Nacional, dois ex-atletas da Seleção Nacional, que acabam naturalmente por segurar um bocadinho aquela equipa de Guimarães. Julgo que, como disse, acaba por ser uma partida em que, apesar dos parciais terem sido 25-20, 25-15 ou 25-21, acabou por ser uma vitória folgada da equipa que reunia maior favoritismo. Passando agora ao remo, este fim de semana Pedro Fraga e Nuno Mendes terminaram em terceiro lugar a primeira etapa da Taça do Mundo. Pois a Taça do Mundo vai-se disputar em 3 etapas. Esta foi a primeira, foi em Sydney, e agora será em Eton, na Inglaterra, e em Lucerna, na Suíça. Isto bem na sequência. Eu quero lembrar que esta dupla foi convidada pela organização a participar, fruto de terem sido, e eles foram quintos classificados nos Jogos Olímpicos. Foi um excelente resultado e devem ser, neste momento, e são os atletas mais internacionais e aqueles que nos representam em termos de remo, que é uma modalidade, naturalmente, muito técnica, e onde nós, efetivamente, em termos de tradições, há muito não tínhamos atletas deste gabarito, e, portanto, este resultado acaba por ser um resultado muito interessante, que vem na sequência de uma época que eu acho que os dois atletas têm feito e que só têm prestigiado o país, e, portanto, eu julgo que esta participação promete, uma vez que eles terminaram em terceiro lugar. Aliás,
no apuramento acabaram até por ser segundos da sua série, o que significa que têm vindo a fazer resultados bastante competitivos e naturalmente julgo que esta primeira participação, nesta primeira etapa, poderá eventualmente augurar um resultado interessante no fim das 3 prestações. Nesta Taça do Mundo, eles estão também a preparar os europeus que se realizam em maio em Sevilha e os mundiais de agosto na Coreia do Sul. Eu julgo que estas participações, para além do prestígio que podem conferir naturalmente a esta dupla, eu julgo que tem aqui de facto um fator muito importante como preparação para essas 2 provas internacionais. Eu julgo que, como se tem vindo a manifestar da parte deles, serão atletas, para além de estarem integrados no projeto olímpico, quererão consolidar o seu percurso internacional. E naturalmente que é através destas competições que se vai ganhando fogo para depois nos grandes palcos, nomeadamente os europeus e os mundiais, e depois os Jogos Olímpicos, naturalmente, eu julgo que eles serão uns sérios candidatos a terem excelentes prestações e a darem a Portugal provavelmente lugares de algum relevo que até agora não têm acontecido nesta modalidade. Cancela, continuando no remo, mas agora para falar no plano de insolvência que foi aprovado pelos credores, o plano de insolvência da Federação Portuguesa de Remo. De facto, a Federação de Remo estava numa situação administrativa muito complicada, derivada exatamente da sua insustentabilidade financeira. Estamos a falar de uma dívida de 1,4 milhões de euros. Como se sabe, depois da demissão ou da destituição de Rascunho Marques, houve uma comissão administrativa que faz este período de transição, é liderada por Joaquim Costa e portanto Joaquim Sousa, e portanto neste momento julgo que talvez esta aprovação deste plano seja o culminar de um processo administrativo importante para a modalidade. Viveu-se um clima de instabilidade muito grande, pelo menos houve uma troca de acusações públicas, nomeadamente dos dirigentes, dos agentes esportivos ligados ao remo, e eu julgo que este plano poderá eventualmente vir a restituir alguma credibilidade à modalidade. Estamos a falar, naturalmente, porque estamos a falar de uma insolvência, é uma situação económica muito difícil. Esta dívida irá ser paga com um perdão completo de juros durante 10 anos e 50% só da dívida, portanto, que existiria, destes 1,4 milhões, o que significa que, apesar de se antever um período muito difícil, porque isto vai exigir, mesmo assim, os 50% da dívida vão exigir um esforço muito grande do ponto de vista financeiro à Federação, julgo que, como disse o Presidente desta Comissão Administrativa, para além dessas dificuldades, ele considera que, efetivamente, vai ser difícil, mas que muito provavelmente que será executável, isto é, os agentes esportivos do remo estarão conscientes neste momento de, efetivamente, poderem fazer o melhor pela sua modalidade. Precisamente Joaquim Sousa diz que, eu peço desculpa porque eu acho que é Santos, mas aqui nas minhas anotações eu tenho Sousa, peço desculpa ao Presidente da Comissão Administrativa da Federação Portuguesa de Remo, mas de facto há aqui agora um impasse relativamente ao seu apelido. Disse que, apesar do cenário negativo, esta acaba por ser uma boa notícia para a modalidade. Cancela. É exatamente isso que eu estava a referir. Eu julgo que isto vai ser um marco de viragem relativamente a toda a polémica que se instalou sobre esta situação na própria Federação. Está ainda por averiguar, e penso que estará em cima da mesa, a responsabilidade criminal relativamente a isso. Aliás, é anunciado que a Federação irá deliberar relativamente ao que seja de fazer nessa matéria, e tem a ver também com uma polémica com o Centro de Alto Rendimento do Pocinho, que efetivamente se reclama cerca de 600 mil euros por parte de quem executou, mas também agora os dirigentes dizem que no processo de insolvência que não foram reclamar estes créditos, portanto existe aqui alguma polémica à volta disto, mas mais importante que isto é que, concluído este procedimento, já estão agendadas eleições para o dia 6 de abril e, em princípio, o candidato que se perfila
segundo também aquilo que tem vindo a público, é Luís Teixeira, que é um antigo remador e, portanto, será um empresário de sucesso e está muito bem cotado, será um elemento muito prestigiado para restituir esta credibilidade e a confiança que a modalidade precisaria neste momento. Para rematar este bloco este comentário do fim de semana desportivo, vamos a outro desporto aquático, a natação. Portugal conquistou 2 medalhas de prata e 1 de bronze este fim de semana no Open de Espanha. Sim, é sempre interessante vermos resultados desta dimensão na natação, porque de facto são disciplinas muito exigentes. Portugal tem dificuldades em triunfar no plano internacional e de facto o Alexis Santos conseguiu um bronze nos 200 metros e uma medalha de prata nos 400 metros de estilos, enquanto o Nuno Quintanilha foi medalha de prata nos 200 metros mariposa. Eu julgo que, independentemente do que aqui possa estar em causa, por exemplo, o resultado final é a obtenção dos mínimos para o Mundial de Barcelona, que o Alexis Santos conseguiu e, portanto, já é, para além dos resultados serem excelentes, para além da prestação da seleção, julgo que como eu referia, por exemplo, relativamente ao remo, é deste tipo de competição, deste tipo de exigência competitiva que se faz, muitas vezes, consolidar as posições dos atletas portugueses no plano internacional. Castelo, obrigado. Até à próxima segunda-feira e uma boa Páscoa. Muito obrigado. Muito boa noite. Assim fica por aqui esta primeira parte do Fora do Jogo. Voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já.